que vamos! E a nossa aula já está em lugar diferente, né? Porque aqui a gente não gosta de monotonia, a gente gosta de dinamismo. Vamos dinamizar a aula. E o que tem a ver essa imagem com a nossa aula hoje? Comecei preocupado, porque é o seguinte, a aula, nós estamos no controle de função, unidade 2. Verdade, função da função. Mas eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu olho para trás, eu olho para frente e só vejo geometria. Ah, mas a função tá por aí, tá? Não, calma. Garanto. Já vi. Tô vendo uma parábola aqui, então quer dizer que o gráfico do logaritmo é uma parábola? Então, vamos lembrar, né, em que aula estamos? Aula 33, vamos trabalhar a função logarítmica. Vamos conversar mais um pouquinho aqui. E a gente tá dando essa, né, a matemática da volta ao mundo, né, só não é em 80 dias, é em mais dias. A gente dá a volta ao mundo e tá aqui, né, em Paris, nessa Torre Eiffel. O que será que isso tem a ver com nossa aula? Pois é, hoje a gente vai estudar o gráfico da função. Isso, a parábola. Vamos dar uma lembradinha? A equação... A função afim. A função não, a equação do primeiro grau que nos gera, né? A função afim. Isso, a função afim é uma reta. Reta, deixa eu ver, reta. Só se for aqui assim. na parte de cima, aqui tem uma E na aqui. parte de função quadrática, a gente tem uma... Parábola. Aqui, tô vendo aqui a parábola. Lembrando, Beleza. na modular a gente sabe que pode ser parábola, pode ser reta, mas tem que ser rebatido para a parte de cima do eixo X, né? Beleza. A exponencial a gente já viu alguns detalhes dela, viu assim, né? Aquela curva. Zero, muito isso. bem. Tem o 0 e 1. Tem. 0 e 1 tem na exponencial. E bem. na logarítmica? E na logarítmica, a galera já está um pouco curiosa para ver como se representa, né, o gráfico da função logarítmica. A gente já sabe que para resolver a gente transforma em exponencial. Então é a função inversa? É o inverso, a operação inversa. Operação inversa, né? Tá, só estudando para saber, né, gente? Então vamos lá. Agora sim, aula de número 33 e a gente vem com a parte 3 de função logarítmica, que nós vamos estudar hoje? A função logarítmica em si e o gráfico da função. Na aula 33. 33.1. Habilidades da aula de hoje. Reconhecer a importância das funções logarítmicas, analisar a função logarítmica, definindo-a e reconhecendo suas propriedades e representações em gráficos. Então, há 2 aulas a gente já vem falando dessa função, né? Só que agora que a gente vai estudar ela graficamente. Certinho? Certinho. Vamos lá, então, saindo da cartola mágica, a parte 3 de função logarítmica. Vamos lá. E a pergunta que não quer calar é... Afinal, o que é função logarítmica? O que é a função logarítmica? Vamos, bora ver? Vamos. Então, olha aqui, né? A gente tem algumas características. A gente viu que ao longo do que a gente vem estudando, né? A gente vem estudando várias funções e a gente espera que vocês venham fazendo as anotações, porque cada função tem uma particularidade, né, professor Maurício? O ideal é você já ter percebido o ponto principal. E é nesse ponto principal que já se encaixa todas as sequências de funções, né? O que é a função? A função é essa correlação, não é? F de x igual a uma equação. Essa equação pode ser do primeiro grau, aí gera a função afim. Ela pode ser do segundo grau, gera a função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Ela pode ser uma equação modular, que pode ser do primeiro e do segundo grau, aí gera uma função modular. E ela pode ser a logarítmica. Porque quando está dentro do módulo, né? Isso, a exponencial, que foi a que nós vimos por último, e agora a logarítmica. Então, a função é essa dependência. Já entendeu? Já sei resolver as equações do primeiro, do segundo, modular, exponencial e logarítmica. Sei resolver. Então, já sei o que é a função. E aí a gente vai ver que aí onde é importante, como a gente já citou desde o começo, pegar cada folha do caderno e colocar aula 32, Isso. aula 33 e fazer aquele resuminho. Por quê? Porque fica muito mais fácil o seu estudo, né? Ah, mas na avaliação de vocês vai cair todas as funções? É isso aí. Pode cair todas, pode cair 2 da mesma, pode cair... O que a gente achar melhor, mas todas as funções estudadas da unidade 2 serão abordadas na avaliação. Então, é por isso que você precisa identificar cada uma, tá certo? E tem aluno que fica naquela, mas eu não consigo fazer o mapa mental, porque eu não consigo fazer aquele negócio. Não, é só anotar. Anota, coloca lá função, lá no título, lá na linha, função. O que é a função que você está estudando? Qual a característica principal? Como resolve? Como que é o gráfico? Como que acha as raízes? É o que tem que saber, achar as raízes e construir o gráfico.
Algumas delas, né, as últimas, por exemplo, vocês viram que nem precisava achar raiz. Achamos a raiz na do primeiro grau, que era só o zero da função, resolveu a equação. Na do segundo grau, Bhaskara, ele estava até com a gente aqui na sala, e depois foi só por substituição. Aí é onde é a nossa máquina de calcular, né? Vamos lá então ver as aplicações da função logarítmica e mais na frente o seu gráfico. Bora ver. Assim como a exponencial, os logaritmos possuem várias aplicações na matemática e em diversas áreas de conhecimento, como física, biologia, química, medicina, geografia, entre outras ciências. E aí a galera fica sempre se perguntando, né, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Então olha aí, várias opções aqui que se você seguir as carreiras, você vai precisar usar o log, tá certo? Na função logarítmica, a gente tem uma lei também de formação, né? Assim como as demais. Na função logarítmica fica desse jeito, ó, f de x é igual ao log de x na base a. Então, ou seja, tem também uma restrição, né? Um detalhezinho. É do logaritmo, né? A restrição do logaritmo. A base não pode ser zero, tem que ser maior do que zero e também não pode ser 1. Essa daqui é aquela regrinha de existência lá do logaritmo. E aqui foi o que nós falamos logo no começo, olha lá, ó. Sempre vai ser o f de x. Toda função vai ser definida a partir do f de x, que é a dependência do x. Igual, aí se for do primeiro grau, é uma função do primeiro grau, uma equação do primeiro grau. Aqui no caso é logaritmo, ó, logaritmo de a de x na base a. Esse x aqui é o x que vai ser substituído lá dentro do f de x. Isso, e essa base é denominada base do logaritmo, né? E tem que ser maior que zero, ou seja, positivo, mas nem todos os valores servem, porque não pode ser 1. Então tem que ser diferente de 1. Vamos ver isso aí mais bonitinho assim, ó, na reta real. Bora ver. Nesse tipo de função, o domínio é representado no conjunto dos números reais, maiores que zeros, e o contradomínio é o conjunto dos reais. Com um detalhe, a nossa base tem que ser positiva, maior do que zero, e não pode ser 1. E aí é aquele detalhe que nós aprendemos lá atrás e vamos relembrar agora. Nós temos um intervalo real que vai de 0 a 1, excluindo o 0 e o 1, e o intervalo real maior do que 1. Então assim, todos os valores maiores que zero, exceto o 1, tá? Então por isso que temos bolinha aberta no 0 e bolinha aberta no 1, tá beleza? Então essa restrição aqui atende à função logarítmica, tá certo? Certinho. Beleza. Vamos ver alguns exemplos? Exemplos de função logarítmica. Então olha aqui, vamos colocar a restrição aqui. A gente já sabe que a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1, né? Então olha lá. Log, né? F de x é igual a log de x na base 2? É uma função logarítmica? É uma função. A base é maior do que 0 e diferente de 1. Beleza. Também posso dizer y, né? No lugar de f de x, lembra? Isso. Porque f de x e y é a mesma coisa, tá certo? Então, y igual a log de x na base 3. Serve isso, professor Maurício? Serve. Maior do que 0, diferente de 1. Atendeu os quesitos? Atendeu. Beleza. Terceiro exemplo, f de x igual a log de x na base 1 sobre 2? Pode? Pode. 1 sobre 2 é maior do que 0. Quanto é 1 sobre 2? 0,5. 0,5, então pode. Eu não sabia que podia uma base fracionária. Pode, desde que ela seja maior que 0, tá certo? Quarto exemplo, f de x igual a log de x menos 1 na base 2. Serve? Serve, base 2. Mas e esse x menos 1, pode? Pode. Gente, a restrição é na base, tá? A restrição é na base, tá? Então, beleza. E aí, não é no logaritmando, tá? Vamos lá no quinto exemplo, y é igual a... Log de 0,5 de x na base 0,5. Foi o mesmo caso desse aqui, né? Só que representado diferente, né? Um a gente colocou 1 sobre 2 e no outro 0,5. Mas pode também. É maior que 0? É diferente de 1? Também. Então, bateu, valeu. Beleza? Por que é importante, né? A gente perceber quando é uma função logarítmica ou quando não é, né? Então você tem essa proposta, né, de primeiro ver se atende a restrição. Se não atender, não é função logarítmica, nem vai resolver, tá certo? Isso, porque senão o aluno perde um tempão fazendo. E assim, olha só, olha o detalhe.
não é função. O aluno resolve e consegue chegar numa resposta final. Ele chega na resposta final. A matemática, ela tem esses detalhes. Às vezes não é, mas ele vai e consegue uma mágica no meio ali e acha. A gente fica falando que é matemática, eles vão conseguir a mágica das coisas, né? Só que, como não é função, não era nem para ter resolvido. Então tem que ter muito cuidado nessa hora, tá certo? Assim como, por exemplo, você pega para resolver uma equação, uma função, e lá no enunciado ele pede assim, ó, os valores de x para os números naturais. Fizemos até um quiz um tempo atrás, uma dessas questões. Nos números naturais, na resposta aparecem duas, uma natural e uma inteira. E o legal que já aconteceu de cair no Enem só falando da restrição. Só falando da restrição, sabendo se tem que ser maior que 0, diferente de 1, só sabendo isso já respondia a questão do Enem. Então, assim, são as características de cada função que é muito importante você saber. Continuando aqui, para a gente chegar na parte gráfica, que a galera está querendo saber o que essa Torre Eiffel tem a ver com a nossa aula, né? Vamos lá, vamos continuar, olha lá. Então, as funções logarítmicas envolvem em sua resolução propriedades destinadas ao estudo dos logaritmos. E a gente já vem mostrando isso nas aulas anteriores, né? Portanto, o seu desenvolvimento depende do conhecimento prévio dessas propriedades. Então será que na teoria assim é fácil de entender? Eu acho que é melhor na prática, não é? Vamos praticar, eu adoro. Vamos lá, junto aqui. Vamos praticar junto com o Cascão. Vamos ver aqui. Não, eu sempre vou ao contrário dele. Ela quer ir no ritmo do Cascão. Mas é que esse Cascão é muito legal. Vai no ritmo próprio. Ritmo próprio. Professor Maurício, ele tem seu ritmo próprio, independente da... Não importa. Não importa a música, né? Mas eu descobri esses dias que eu sei dançar. A pessoa falou assim, nossa, você sabe dançar, né? Eu falei, depois de algumas coisas... A gente começa a dançar mesmo, mas muito treino. Ritmo, é hora de praticar, porque com a prática a gente entende melhor a matemática. Vamos ver então, olha lá. No nosso slide anima, galera, vamos ver uma máquina de calcular usando agora uma função logarítmica. Bora ver então. Seja a função definida por f de x igual ao logaritmo de x na base 2. Ele quer que você descubra o valor do f de 2 mais o f do número 4. Então é só substituir? Máquina de calcular? Só substituir. No lugar do x eu vou colocar 2, depois no lugar do x eu vou colocar 4. E aí corre pro abraço, né? Calcula o log desses valores e na sequência você vai fazer o quê? Somar. Porque aqui ele está pedindo uma soma, né? Então a gente tem que ficar ligado aos detalhes, tá bom? Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Mas está pedindo uma soma, tá certo? Então vamos lá. Então primeiro a gente vai fazer o f do número 2, log do valor, e depois a gente vai fazer o f do número 4 log na base 2. Vamos substituir o valor agora. Aqui vai ser 2, então eu quero log de 2 na base 2, certo? Isso. E aqui é 4, log de 4 na base 2. Aqui de cara a gente já pode fazer o quê? Aplicar a propriedade, né? Quando a gente tem base e logaritmando iguais, o resultado é 1. Por quê? Porque a propriedade diz que, se todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2. Se eu for transformar, ele vai ficar 2 elevado a x igual a 2. 2 elevado a x igual a 2 elevado a 1, corta a base, x igual a 1. Isso mesmo, do mesmo jeito aqui, ó. Se a gente pode fazer de duas formas, né? A gente pode pensar que o 4 é 2 elevado a 2, né? Isso. Então vamos fazer desse jeito, ó. F do número 4 é igual ao log. Quem é 4? 4 é 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado na base 2. E aí o que a gente pode aplicar a propriedade? Esse 2 passa lá para frente ou para trás, né, professor Maurício? Passa multiplicando. 2 vezes o log de 2 na base 2. E o 2 vezes o log de 2 na base 2, a gente acabou de ver que é 1. 2 vezes 1, 2. Poderíamos fazer de outro jeito? Poderíamos, né? Fazer daquele jeito, né? 2 elevado a quem? A 1x aqui, né? Quando a gente iguala, né? 2 elevado a x igual a 4. 4 é quem? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. As bases são iguais? Corta, ficamos com o
expoente. Por que a gente não, nesse momento não gosta muito de fazer assim? Porque a gente acabou de substituir o x aqui, aí a gente vai e coloca x de novo, né? Então, por esse fator, a gente prefere já ir de cara aplicando a propriedade aqui, já dentro do log mesmo, certo? Aí o aluno pergunta, mas professor, se eu quiser fazer desse jeito, pode? Pode. Faz no rascunhozinho bonitinho, né? Fez a substituição aqui, log do número 4, f do número 4 é igual ao log de 4 na base 2. Você vai no rascunho, resolve esse logaritmo e descobre o valor de x. Aí você volta aqui e fala, log do número 4 é igual a 2. Não tem problema. Vamos à resposta agora? Eu quero o f do número 2, que é 1, mais o f do número 4. Então, eu tenho 1 mais 2. O resultado final? 3. 3. 3 é a resposta da operação que eu quero em função da minha função logarítmica, tá? Então, por isso, tive que substituir, né? Fazer a nossa máquina de calcular. Achamos valor de 1 para o f de 2 e valor de 2 para o f de 4. Somando 3. 3. Certinho? Certinho. Beleza? Muito legal, né? Quando a gente pratica, fica bem mais tranquilo. Então, uma vez que você fez máquina de calcular, é sempre o mesmo procedimento, né? Para toda e qualquer função. A gente está aqui, ó, na função logarítmica, a gente continua fazendo a máquina de calcular do mesmo jeitinho. Claro, o mesmo processo da substituição, mas cada um tem a sua particularidade. Isso, tem a sua especificidade, tá certo? Eu vou bem simples, né? Especificidade. Ai, adoro dizer isso. Quando eu consigo dizer, eu fico... Quase não sai. Quase não sai. Quando eu consigo dizer, eu fico bem feliz. Vamos lá, então. Agora a gente vai ao gráfico da função. Vamos aqui dentro do nosso slide? Gráfico da função logarítmica. Então, aqui, ó, a gente vai estudar agora a parte gráfica da função e vamos, então, estudar melhor, né? Olha lá. Então, em qualquer função, a construção de gráficos é de extrema importância, né? Assim como vemos a nossa imagem refletida no espelho, o gráfico de uma função é o seu... Reflexo. Cara crachá? Cara crachá. Ah, então eu gosto disso, né? Porque toda função, quando a gente representa ela graficamente, a gente consegue visualizar, né? Fica uma coisa mais aplicada, menos abstrata, né? A galera consegue entender melhor onde está o resultado da função, tá certo? Vamos ver então, olha lá. O que acontece aqui, professor Maurício? Você conhece essa imagem? Já estávamos ali agorinha, do lado. A gente já tinha falado da parábola aqui, né? Para quem não está reconhecendo aqui, quem estava pelo lado de lá, tá, o lado de lá que fica na parte do jardim. Isso, aqui no gramado. Isso, estávamos ali pisando na grama e o cara deu uma bronca lá, mas a gente falou, não, é rapidinho, uma aula vai ser rápida. Mas está ali. Já temos ali uma parábola. Isso. E aí? Se o professor pedisse a você que construísse o gráfico da função logarítmica, y igual ao logaritmo de x na base meio, e te desse os valores de x, 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. Que legal, a gente conseguiria identificar uma das prováveis fórmulas que delineou o perfil do cartão postal francês, a Torre Eiffel. Então, dentro dessa função logarítmica, usando esses valores dados aqui, você ia construir uma parte do perfil da torre. Quer ver? Vamos olhar? Olha lá. Veja no gráfico que a parte da curva em que y é maior ou igual a 0 respeita a arquitetura da torre mais famosa do mundo. Olha que legal, né? Então, nesse lugar aqui onde o y é maior ou igual a 0, né? Olha aqui, imita a parte aqui da nossa torre, né? Claro que aqui a gente não consegue desenhar muito direitinho, mas dá para ter uma ideia, né? Da curva da função. Ah, então é por aí que tem a semelhança? E aí, se você já começar a... Eu acho que eles já estão percebendo, né? A diferença entre a exponencial e a logarítmica. Pois é, eu já ia colocar esse ponto. Na exponencial, nós tínhamos um ponto que era fixo, que não mudava, que era o ponto 0 e 1. E aí nós até falamos assim, toda função exponencial vai passar pelo ponto 0, 1. Ele não vai tocar no eixo x e nunca vai ser negativo.
Nunca. Se lá nunca tocava no eixo X, agora nunca toca no eixo? Y. Ah, que legal. Então teve uma inversão. Então agora vai estar no ponto 1 e 0. Sim, vamos na torre aqui? Vamos lá na nossa torre? Olha aqui, né? Então a gente já consegue olhar para a torre vendo o gráfico da função logarítmica. Olha que legal, né? Eu estava imaginando aqui o seguinte, eu olhava para cá e pensava na exponencial, porque eu pensava assim, vem daqui, não toca no x e vai. Só que já foi o contrário, olha só a projeção. E aí é interessante o aluno, porque assim, tem aluno que estuda, consegue entender a fórmula, consegue aplicar e está tranquilo. Tem aluno que precisa dessa, né, prática para poder abrir na cabeça dele uma ideia e associar sempre a essa ideia e guardar essa informação. Esse aluno eu acho muito legal, porque é aquele aluno que consegue aprender o assunto, mas ele sabe na prática o que vai acontecer. O outro aluno é bom também? Só que assim, fica meio limitado, porque ele aprendeu o conteúdo, ele sabe fazer tudo. E o mais legal de tudo isso é que eles já vão olhar para a Torre Eiffel agora quando aparecer na TV. Diferente, né? E se eles olharem direitinho, várias construções antigas, né, teve influências de filósofos e matemáticos estudiosos, época, né? Que eram pessoas estudiosas, que na época eram cientistas, né, na verdade. Eles tinham um domínio das ciências, matemática, física, química, biologia, eles dominavam as ciências. E, porventura, também tinham uma certa paixão na filosofia. Se vocês lembrarem das aulas de filosofia, vocês vão ver que lá, vários filósofos de lá, nós citamos aqui, porque além de filósofos, eram grandes matemáticos. Isso mesmo, né? E claro que a gente não deixa vocês sem a prática, então a gente vai estudar mais um pouquinho e vai construir o gráfico da função logarítmica junto com vocês. Olha lá então, seguindo aqui a nossa festa da matemática, vamos lá. Para a construção do gráfico da função logarítmica, devemos estar atentos a duas situações. Olha só, duas situações. Primeira situação, se a nossa base do logaritmo for maior do que 1, a função vai ser crescente. Olha aí, coraçãozinho da aula, né? Já vamos anotar. Quando que é crescente e quando que é decrescente. Quando a base estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. E aqui, mais uma vez, eu vou bater no teclado. Nem toda fração representa um número entre 0 e 1. Porque senão ela não vai ver lá, tipo, 5, a base é 5 sobre 2. 3 sobre 2. E vai falar assim, decrescente. 1 sobre 2. 1,5. E não é decrescente. Para ser decrescente tem que estar entre 0 e 1. Na dúvida, você faz o quê? Não ultrapasse. Divide a fração. Vamos lembrar na reta real, né? A gente tinha bolinha aberta no 0, bolinha aberta no 1, né? Não era isso? E aqui a gente tinha, né? O A maior, aqui nossa reta real, o A maior que 1, então aqui... Ela é crescente. Ela é crescente. Entre 0 e 1, se a minha base estiver aqui, ela é decrescente. Olha que legal. Então, a gente consegue ir conectando uma coisa com a outra e ligando, né, as situações aí. Certinho? Vamos mostrar então? Olha lá, então agora não toca o eixo Y, tá? Então, quando ela é crescente, temos um exemplo aí, a nossa base é maior que 1. Ou seja, um exemplo aí, base 2. E agora que é legal, vai tocar sempre no ponto 1 para X e 0 para Y. E nunca vai tocar no eixo Y. Nunca. Tá? Essa aqui é uma crescente, olha lá. Beleza? Beleza. Exemplificadas a crescente, vamos à construção juntos? Vamos lá, um exemplo de número 1, vamos ver. F de x igual a logaritmo de x na base 3. Aí aqui, ó, é importante que vocês, alunos, voltem e lembrem das potências. Por quê, professor? Porque aqui nós vamos nos basear pela base. E assim, é até legal a gente sempre olhar ao contrário. Antes de escolher o x, se por um acaso na questão não tiver os valores do domínio. Antes de olhar para o x, você já olha para a imagem y e faz aquela escolhazinha daqueles 5 números, só que agora para a imagem, tá? -2, -1, 0, 1 e 2. E aí acha o domínio.
Professor, mas se eu quiser colocar no domínio lá 1, 2, menos 2, vai ficar complicado, porque imagina só você resolver o logaritmo de menos 2 na base 3. Você não vai conseguir resolver. Então, para não ter esse problema, você já pega a imagem, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e faz o inverso para descobrir o valor do x. Ah, então antes a gente sempre colocava o valor no x. Isso. Agora a gente vai colocar o valor em y, é mais ou menos isso? Fica mais fácil. Fica. Dá para fazer o processo inverso? Dá. Mas fica mais fácil. Então, olha aqui. A gente tem que o log de x na base 3 é igual a quem? Y, né? Porque f de x e y é a mesma coisa. Não é? Isso. Ah, então vou fazer log de x na base 3 igual ao meu primeiro y, por exemplo. 2. Igual a menos 2? Isso. Aí eu vou fazer aquele processo inverso. 3 elevado a isso igual a isso? Isso. Então, 3 elevado a menos 2 é igual a x. O que é 3 elevado a menos 2? É o inverso, vai ficar 1 sobre Ah, aqui é 3. como se tivesse 1, né? Isso. Então, olha lá, vamos lá. 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Inverte a base, inverte, né, a O base expoente fica e o positivo. expoente se torna positivo. Isso é igual a x. Ou seja, 1 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Então, o meu primeiro valor de x é 1 sobre 9. Legal, né? Então, se você colocar o menos 1, você vai achar 1/3. Se você colocar o 0, você vai achar 1, porque todo número elevado a 0 é 1. Se você colocar o 1, você vai achar 3, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. E se você colocar 2, você vai achar 9, porque 3 ao quadrado é 9. Legal, né? Montou os pares ordenados? Então agora, a gente fez o exemplo só do primeiro, tá? A gente fez só esse primeiro caso aqui, colocou o menos 2 e achou 1/9. Mas o professor Maurício deu a dica. Primeiro utiliza colocando os valores de y. E isso se, por um acaso, na avaliação ou na atividade, nós não dermos para vocês o domínio. Porque senão nós vamos cair no risco de querer colocar no domínio lá um valor tipo 2. E na hora de resolver, eu não vou conseguir encontrar, né, um número que eu vou elevar 3 elevado a x é igual a 2. Como é que eu vou achar esse número? Não tem, então vai né? ficar complicado. Vamos lá, então, vamos construir aqui junto com eles? Então, aqui a gente tem uma função crescente. Por quê? Porque o nosso A é maior que 1. Então, A maior que 1, ela é crescente. Vamos colocar os valores aí? 1 sobre 9. 1 sobre 9 é mais ou menos 0,1111. É uma dízima, né? Isso, bem pertinho. Isso. E 1 sobre 3? 0,33333. Só para a gente ter uma base, né? Então, vamos lá. Quando y é menos 2, y menos 2, a gente tem o x igual a 0,111 aqui assim, Isso, né? bem coladinho. Bem coladinho aqui. O famoso beicinho de pulga. Quando o x é menos 1, aí 0,33 já está mais perto do meio aqui, né? Mais ou menos aqui. Sempre vai passar no ponto 1 e 0, né? Então já anota aí. Sempre na função logarítmica, sempre passa no ponto 1 e 0. 1 e 0. Muito 1 bem. E 0. Quando o x é 3, o y é 1. Olha aí. Beleza? E quando o x é 9, não está aparecendo aqui, a gente não tem necessidade, já temos 4 pontos, já dá suficiente para fazer o nosso gráfico. Sabendo que a função logarítmica não toca o eixo y, ela vem assim. Muito bem, beleza? Beleza. Legal, né? Que bom. Crescente. Aí o menino pensa assim, mas professor, mas crescente? Olha lá, está aumentando os valores para o y. Belezura? Vamos agora ver um caso de função decrescente? Então, na decrescente, a gente sabe que o nosso A já vai estar entre 0 e 1. Então, um exemplo disso é aquela lá da Torre Eiffel. Ah, então lá na torre era decrescente? Sim, ó, decrescente. Certinho? Certo. Também vai passar no ponto 1 e 0, sempre, né? E agora a gente vai mostrar um exemplo disso, né? Olha que legal. Pode ser 1 sobre 2? Pode. 1 sobre 2 é o mesmo que 0,5, está entre 0 e 1. Lembrando que nem toda fração significa que ela é decrescente. O professor Maurício já falou aí, ó. Na dúvida, divide. Se a gente tem 3 sobre 2, por exemplo, 3 sobre 2 é 1,5. É acima de 1. Então, ela é crescente. Tá bom? Então, não confunda. Observe os detalhes para ficar mais fácil para vocês.
Vamos ver exemplos agora? Olha lá. Observem lá, ó. Começa sempre pela nossa imagem. Imagem, tá lá a imagem, ó, bonitinha. Bonitinha. Então agora foi dado o y, né? Então vamos fazer aqui? Vamos. Log de x na base 1/3 igual a quem? Y, porque o meu y é o mesmo meu f de x. Vamos começar, vamos fazer o primeiro ali, tá? Log de x na base 1/3 igual a quem? Menos 2. Menos 2? Isso. Beleza, agora vamos fazer aquele processo de transformação? Vamos. Esse valor elevado a esse tem que ser igual a esse. Beleza? Então vamos lá. 1/3 elevado a quem? A menos 2 é igual a x. Vamos lá, a gente já sabe que tem um expoente negativo, então inverte a base, ou seja, 3 sobre 1, ou só 3, elevado a um expoente positivo, agora vai ser igual a x, ou seja, o meu x vai valer 9, né? Então, o primeiro x aqui a gente vai substituir Eu por já 9. descobri uma coisa, se o menos 2 deu 9, então o 2 vai dar 1 sobre 9, sabia? Ah, já fica ao contrário aqui, inverso, né? Isso mesmo. E o menos 1? Se Ó, eu colocar o menos 1, eu vou inverter, vai ficar 3 elevado a 1, que é 3. Ou seja, o 1 vai ser 1/3. 1/3. E o 0 sempre passa no 1. 1 e 0, já fechei. Consegui construir a minha legal. tabelinha sem sofrimento, só fazendo 1, né? Só fiz uma. Só fiz uma. E é interessante que os alunos já consigam perceber essas coisas que vêm acontecendo. Porque nós vimos isso já nas potências, nós vimos isso já nas equações exponenciais, na função exponencial, na equação logarítmica e na função logarítmica. Então são coisas que acontecem e aí é quando o aluno se dá conta do seguinte: é muita coisa para estudar? É. Só que dessa muita coisa, né, vamos supor lá, eu falei aqui de pelo menos 4 conteúdos diferentes. Ó, potência, equação exponencial, função exponencial, equação logarítmica e função logarítmica. 5, né, subtópicos diferentes. Mas em todos acontecem a mesma coisa. Então eu já guardo. Se está acontecendo a mesma coisa, então isso vai acontecer sempre. E uma coisa legal é saber que aqui a gente só faz o processo inverso para facilitar. Isso. Se você colocar os valores de x, também dá certo, mas a gente prefere começar pela substituição na imagem. Aí, geralmente, na máquina de calcular, coloca valores de x e tem resultados em y. Aqui a gente fez ao contrário. E aí o aluno pergunta: tá, professor, e se eu quiser colocar então o valor do x? Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar no valor do x potências de 3. Tá? Tem que pegar no valor de x potências de 3. Aí é também uma outra artimanha. Não vai pegar lá qualquer valor que você vai ter dor de cabeça. Pega valores de x relacionados à base. Se a base é 2, vou pegar potências de 2. Se a base é 3, eu vou pegar potências de 3. Lembrando que para o gráfico é interessante você ter pelo menos 2 valores negativos e 2 valores positivos. E essa correlação vai ser dada como? Simples. Você pega 2 potências de x, lá, potência de 2, vou pegar 2 e 4. E vou pegar o inverso, 1/2 e 1/4. Sempre, né? Vai passar sempre no ponto 1 e 0, então eu já posso marcar aqui, não posso? Pode. Beleza. Quando o x é 9, aí aqui a gente tem o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Então vamos colocar só para não ficar muito, né? Mas quando o x é 9, o y é menos 2. Então seria um ponto mais ou menos por aqui. Oi. Tá? Se a gente cumpridasse a nossa, né? Aqui seria o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, tá? Beleza. Aqui a gente faz ao vivo. Quando o x é 3, aí deu menos 1, ou seja, o meu ponto é aqui. 1 e 0 já fizemos. Quando o x é 1, o y é 1/3, né? Então aqui é o meio, menos um pouquinho aqui, né? Isso. Quando o x é 1. Não, quando o x é 1/3, desculpa. Quando o x é 1/3, só um pouquinho, tá? Que a professora confundiu ali. Quando o x é 1/3, a gente tem o meu y valendo 1. Então, x 1/3, aqui é assim mais ou menos, né? Isso. O y vale 1. E quando o x é 1/9, ou seja, 0,1, meu y é 2. Então passa aqui bem pertinho mesmo, por um beicinho de pulga, mas não toca o eixo y e é o resultado aí praticamente da nossa Torre Eiffel, né? Vem. Toma. Isso aí. Beleza.
Muito bem. Legal, né? Uma vez que você consegue representar graficamente, a gente consegue visualizar e entender melhor as situações, tá certo? Certinho. Olha aí, a nossa base aqui é entre 0 e 1, né? Base A entre 0 e 1, beleza? Então aqui a gente mostra agora o comparativo, né? É importante você observar o que foi feito acima e pense, né? Ou seja, os resultados, né? Na exponencial a gente tem os valores de x adaptados para menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 que a gente sempre colocava. Isso. Só que agora a gente, na logarítmica, a gente coloca esses valores em y, para ficar mais fácil, é a nossa imagem e não agora o nosso domínio. E aí ele coloca aqui como um ponto de importância, vamos colocar assim, um ponto de atenção. Esse ponto de atenção seria interessante que você, aluno, tivesse percebido, que você notasse que isso aqui vai acontecer. Vamos mostrar no gráfico para eles, né? Olha aí, características do gráfico da função logarítmica, que aqui a gente mostra também, ó, como é que ela é. Está totalmente à direita do eixo y, Não toca o eixo y, pois né? ela é definida para x maior que 0. E também intercepta o eixo das abscissas no ponto 1 e 0, ou seja, a raiz da função é x igual a 1. Sempre vai passar no ponto 1 e 0, certinho? Certinho. Vamos lá, através dos estudos das funções logarítmicas, a gente chega à conclusão de que ela é uma função inversa da exponencial. A gente já tinha falado isso. Vamos mostrar isso agora graficamente, olha aí. Beleza. Então aqui nós temos o gráfico da função exponencial, olha lá em cima lá, ó, y igual a ax. Ela passa no ponto 0 e 1 e não toca no eixo y. Crescente. As duas crescentes aqui. Na função logarítmica, olha lá, acontece a mesma coisa. É como se nós fizéssemos um rebatimento dela para o eixo x. É um reflexo, né? né? Um reflexo. Joga para o eixo x. Tem E essa aqui, mudança. na logarítmica, passa no ponto 1 e 0, né? Beleza. Tá? E note que xy está no gráfico da função logarítmica se o seu inverso yx está na função exponencial, de mesma base. Vamos ver agora aqui na parte decrescente, olha lá. A exponencial decrescente, ó, não toca o eixo x e passa no ponto 0, 1. A logarítmica não toca no eixo y e passa no ponto 1 e 0. Então aí temos o reflexo de uma para outra, ou seja, mostrando a comparação entre os gráficos dessas duas funções que são dadas uma inversa da outra. Legal, né? Entenderam por que a gente está aqui nesse ambiente agora, nessa torre maravilhosa, né? Olha aí, tudo tem matemática, gente. Não adianta você perguntar onde é que aplica, porque a gente aqui mata a dúvida e mostra o cálculo. Já podíamos continuar aqui já para o segundo ano para fazer aula sobre o volume, a área de um cubo, ali o cubo. Vamos calcular esse paralelepípedo todinho aqui, ó. Vamos logo jogar. Pronto. Eita, fica assustado, né? Calma. É porque a gente vai olhando e já vai imaginando um monte de situações diferentes. Verdade. E aplicações. E o que eu mais fico entusiasmado é que o jardineiro que fez isso, eu não sei. Mas nós estamos pisando na grama, né? Mas aqui eu perguntei lá que pode. Essa grama aqui é a grama que pode, né, pisar mesmo. Ela foi apropriada para isso. Mas o jardineiro que fez esse design todinho aqui, pode ser que ele não tenha um domínio de matemática, mas ele fez de maneira fabulosa. É verdade. As arestas têm o mesmo comprimento. Vamos lá, né? Para divertir nossa aula, o Brincando com os Números vem aí. Olha lá. E a pergunta da aula de hoje é... Muitos vão errar. Você vai acertar. Onde é que tem 2, 7 e 2 zeros? 2 7 e 2 zeros. Letra A, letra B, letra C ou letra D? Tá lançado o desafio. Onde que tem? Matemática genial. 2, 7, 2 zeros. Bora ver? Então vem com a gente. Nós estamos encerrando a aula, mas o desafio tá lançado e juntamente com as atividades de sala traz a resposta pra gente, tá beleza? Até já!